Uma das coisas que eu mais gosto durante o desenvolvimento de aplicativos Android é a criação de animações, né, e efeitos uau para deixar o nosso aplicativo cada vez mais elegante e um atrativo maior. E o aplicativo que faz com maestria esse tipo de coisa é o próprio YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo seu smartphone, você deve ter reparado esse tipo de coisa. Meu nome é Thiago Aguiar, sou especialista em desenvolvimento mobile e no episódio de hoje a gente vai começar, nessa série a reconstruir essas animações e esses efeitos uau, que é o core business do aplicativo do YouTube. Então vamos lá, eu vou dar um overview rápido do que a gente vai estar abordando nessa série, tá? De vídeos aqui para frente. Então a gente vai retratar o core business mesmo do aplicativo do YouTube, que é basicamente a listagem de novos vídeos, tá? Seja eles aplicativos de tendência ou vídeos de tendências, inscrições ou qualquer outra coisa do gênero. No momento que a gente clica, né, em um determinado filme, a gente começa, né, no vídeo tocar já esse vídeo. Outra coisa que a gente pode fazer durante esse vídeo é arrastar ele para frente, arrastar ele para trás, pausar o vídeo, tocar o vídeo novamente, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu encontrei na internet, eu não tenho necessariamente os direitos autorais para mostrar propriamente dito os vídeos oficiais que estão aqui nas thumbs, mas a gente consegue ter uma visão geral, tá? Além disso, a gente tem um contador, né, que mostra pra gente quando o vídeo está sendo tocado, o segundo que ele está nesse exato momento, e a gente também tem a opção de minimizar o próprio player por aqui. Clicando de volta ele vai maximizar ou fazendo aí o nosso efeito usando o próprio touch do smartphone, tá? Então esse é o core business mesmo que tem no aplicativo. Vê também as animações, os efeitos de fading, de shadows que a gente tem tanto status bar quanto na própria listagem atrás. A gente pode eventualmente escolher um outro vídeo para tocar. E aí, quando a gente escolhe, ele já volta e já recarrega para o novo vídeo, trocando aí todas as informações necessárias desse vídeo. Nesse exato momento eu só simplesmente listei o canal, né, visualizações, o título do vídeo, likes. Esses botões não estão necessariamente funcionais, tá? Mas a gente consegue ter uma visão geral de como é o objetivo dessa série, que é a parte de animations e deixar cada vez mais o nosso aplicativo profissional, deixar ele mais próximo possível do que você almeja, que o seu usuário tenha uma experiência melhor, tá bom? E aí a gente vai começar com a nossa lista de dados. Depois a gente começa melhorando, né, e também aumentando a dificuldade no nosso aplicativo, tá? Então vamos primeiro, a gente precisa mapear o que a gente vai fazer, tá? Então basicamente eu tenho aqui um preview, né, do que a gente vai estar criando basicamente nesse primeiro instante, tá? Então a gente vai precisar mapear primeiro as estruturas de dados e observar mais ou menos o que o nosso aplicativo vai precisar, né? Então a gente vai precisar basicamente da nossa thumb, né, a nossa miniatura inicial, a foto do perfil do canal, o título do vídeo propriamente, que é esse cara aqui, o nome do canal, número de visualizações e a data de publicação desse canal. Além disso, todas as outras informações como ID do canal, ID do perfil, todas essas estruturas de dados vão ajudar a gente, né, vai facilitar para a gente começar a mapear e realmente criar as nossas listas e as nossas listas de dados customizadas, tá? Eu já tenho basicamente uma API onde a gente vai trazer essas informações, tá? Então, trazendo aqui de volta no meu navegador aqui, a gente consegue observar uma estrutura de dados que tem, geralmente, pode ser que tenha acontecido isso aí no aplicativo oficial do YouTube, que é basicamente um status de resposta do servidor, o status 200 dizendo que o servidor está ok, e uma lista de dados que é o próprio vídeo, né, com seu ID, miniaturas, títulos, número de views, a data, né, a duração do tempo do vídeo em segundos, a URL do vídeo para a gente tocar. Então, lembrando, não tem as URLs oficiais por causa de direitos autorais, mas a gente pode utilizar essa URL de teste, e o próprio publicador, que no caso é o youtuber, né, a pessoa que fez a publicação, o criador de conteúdo, que vai ter o seu ID, o seu nome e a sua foto para ser baixada e visualizada no aplicativo final. Então é esse procedimento que a gente vai começar a fazer nessa aula para ter de fato o nosso aplicativo funcionando. Então vamos começar do simples, vamos começar criando um novo template do Android.
Então, quando você dá o Create, né, o Start New Project, a gente vai cair no primeiro template. Como a gente vai começar do absoluto zero, eu vou escolher uma atividade vazia. Vou dar o nome do meu aplicativo de YouTube. Vou escolher um pacote, um lugar onde eu queira salvar esse aplicativo. Então, vou pôr aqui no /Android /tutorial. Você pode escolher a preferência da pasta que você quiser. Linguagem de programação a gente vai modernizar utilizando a linguagem de programação Kotlin. A API mínima vai ser a de 17. E se você está utilizando um Android superior a 3.4, possivelmente se você baixou essa versão recentemente, vai estar ativado aí para você usar o Android X, né, os artefatos do Android X. Se você não está com o seu Android Studio atualizado, é importante que você atualize ele para você conseguir otimizar os seus builds, seus Gradles e todos os recursos de otimização que as novas versões possuem em relação às versões anteriores, tá? Então deixa eu maximizar a tela aqui e ele vai construir o primeiro template inicial para a gente primeiro precisa necessariamente garantir que toda a construção foi feita com sucesso. Então a gente vai mandar executar esse aplicativo no nosso smartphone para ver se ele aparece aqui. Então é só apertar o Run app, escolher o seu dispositivo, né? Então talvez quando você esteja utilizando essa parte você tenha que escolher, depende da versão do seu Android Studio, você precisa escolher aqui a opção que você quer, né, do seu emulador. Vou estar utilizando o Pixel 3 Extra Large da API 29 para fazer esses testes. Só clicar em Play e ver se o nosso famoso Hello World aparece. Então tá lá, o nosso projeto foi construído, tá? Vamos garantir que a gente está utilizando as mesmas versões, tá? Então aqui no meu build.gradle eu estou utilizando o Kotlin 1.3.50, o nosso build tools também 3.5 aqui do Gradle. E as definições do módulo do próprio aplicativo, eu estou utilizando o compilador 29 com build tools 29.0.1, mínimo SDK 17 e target 29, tá? Então tente garantir as mesmas configurações, as mesmas dependências para que o seu tutorial funcione de acordo com o meu aqui. Então vamos lá, o primeiro passo agora é começar a construir um primeiro layout, né? Então como a gente criou uma atividade vazia, o próprio Android Studio criou para a gente, na pasta de layout, uma atividade principal com apenas o texto aqui dentro do Hello World, né? Então a gente vai utilizar os mesmos conceitos que a gente tem até aqui do Constraint Layout. Se você quiser se aprofundar também em Constraint Layout, é só seguir a série do Facebook, né? Recriando a interface do Facebook, lá exploraram bastante essa parte do Constraint Layout. Então a primeira coisa que a gente precisa é uma lista de dados, né? A gente precisa dessa lista de dados para manipular e criar views customizadas, né? Então cada view, cada linha dessa vai ser uma célula única com diversas views dentro dela que a gente já mapeou como thumb, miniaturas, títulos, descrições e tudo mais. Então a gente vai primeiro criar esse container principal vertical, que é o famoso Recycler View, e depois criar listas internas, né? Listas customizadas dentro dela. Então, a primeira coisa, a gente precisa apagar o nosso container principal aqui, que é o Text View. Então, dentro do nosso Recycler View, do nosso Constraint Layout, a gente vai definir o Recycler View, tá? E a gente vai tentar procurar o Recycler View, mas ele não vai ficar visível, porque o Recycler View depende de uma biblioteca terceira. A forma mais rápida de fazer isso, a gente pode entrar no módulo de design, procurar por Recycler View, arrastar para dentro. Ele vai perguntar se a gente quer importar as dependências da biblioteca do Android X, Recycler View, tá? A gente pode colocar OK, ele vai importar para a gente lá no nosso build.gradle as dependências do Recycler View para que ele funcione. Então aqui ele adicionou uma implementation nova, que é o Recycler View na versão 1.0.0. Eu vou quebrar a linha aqui só para deixar o nosso layout um pouco mais legível. Vou passar aqui para cima, tá? Para a gente começar a agrupar aqui o que diz respeito a qual contexto do nosso projeto. Então, feito isso, ele já vai ficar disponível para mim após dar o synchronize do meu projeto. Então, se ele ficar um pouco cinza, é só a gente fechar esse cara aqui e abrir novamente, tá? Aí ele vai conseguir visualizar o que estava faltando nesse cara. Então, a gente precisa definir as constraints para que ele funcione em toda a proporção do nosso smartphone, visto que a lista, né, ela acaba tendo a quantidade inteira da nossa tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer
Vou colocar o Match Parent nas suas proporções, e como a gente está trabalhando com o Constraint Layout, eu vou definir todas as constraints por hora. Depois a gente pode estar refatorando esse cara aqui para ele atender as proporções tanto do topo, tá? Constraint Top com Parent, Constraint End com Parent, Constraint Start para a gente pegar no começo para o começo, e o Constraint Bottom to Bottom Parent. Então aqui eu tenho todas as proporções definidas para esse cara. A gente também vai precisar de um ID para pegar lá na unidade lógica, tá? Do Kotlin. Vou chamar ele de RV, de Recycler View Main, que é a nossa Recycler View principal. E agora a gente pode começar a desenhar a nossa célula customizada, nessa única célulazinha de um vídeo específico que a gente quer tocar. Então eu vou criar um novo arquivo, pode ser chamado de list item, por exemplo. Vamos chamar ele aqui de list item vídeo. Vamos lá, list item vídeo, tá? E esse cara aqui, ele vai ser um container py dentro dele, né? Vai ser o constraint layout aí do pacote do Android X, tá? Com o constraint layout também definido, a gente pode começar a customizar e brincar com esse layout e definir as thumbs e todos os outros recursos. Então o primeiro cara que a gente vai precisar é de uma imagem, que é a da thumb. Então eu vou chamar o app compat image view para já definir as compatibilidades corretas, tá? Largura eu vou pôr 0 e altura eu vou pôr 0 dp. Por que 0, Thiago? Porque a gente vai manipular de forma utilizando as constraints, tá? Tanto para ele dar o stretch, né, para ele se ajustar de acordo com a largura, e a altura a gente vai estar utilizando o conceito de proporções de 16 por 9, né, para a gente ter essa cena, né, essa disposição widescreen do nosso projeto. Então, sempre, né, definir um ID para ele, para ter essa unidade lógica disponível. Vou chamar ele de vídeo thumbnail, que a gente pode pegar lá depois na unidade no código. A gente vai definir uma tag chamada de tools, né? Então, quando a gente vai querer usar alguns recursos que o Android Studio mostre para a gente o layout pré-definido, dar um preview para a gente sem ter que necessariamente ter os dados propriamente alocados lá no objeto, a gente pode usar a tag de tools e a gente vai conseguir importar, né, esse namespace aqui no container principal. E definido aqui o tools, a gente tem várias propriedades do próprio Android para utilizar, como por exemplo o background. Se eu definir o background com tools, eu posso dar um @tools e pegar aqui um background customizável, tá? A gente não está visualizando ainda, então vamos colocar as constraints para ver esse cara aqui funcionando para você entender. Então eu vou pôr constraint parent start, constraint top to top parent, constraint end to end parent, tá? E a altura a gente poderia eventualmente colocar o constraint bottom to bottom parent, tá? Para ele colocar a tela inteira. Então, voltando aqui, o Tools vai fornecer para a gente uma imagem preview que só o Android Studio vai mostrar. Se a gente executar o aplicativo e tiver uma lista de dados, esses dados não vão ser aparecidos, porque o Tools não mostra nem execução, tá? Então, eu não quero ter a tela cheia utilizando a minha thumb. Eu quero ter uma proporção. Para trabalhar com proporção em constraint layout é só definir uma única tag chamada de dimension ratio, constraint dimension ratio. E aqui eu passo a proporção que eu quero. No caso é o 16 por 9. Então ele já consegue se ajustar, né? Como definir que o start dele é na esquerda e o end é na direita e o topo é em cima, ele já sabe que para baixo, que é a altura, vai ser de acordo com essa proporção aqui de 16 por 9, tá? Então, proporcionalmente falando aí, é isso que ele está fazendo. Outra coisa que a gente pode fazer é dar um scale type, né? Nem sempre as imagens que vem do servidor têm a proporção, por exemplo, de 16 por 9, às vezes está um pouco portrait, né? Que é retrato. Então, para não ficar esticada a foto, a gente vai dar um center crop para ele centralizar a imagem atual, ele empurrar ela para frente e cortar as arestas que precisar para definir. Então aqui a gente definiu a parte da miniatura, tá? Essa parte do orientation eu vou apagar porque era do layout linear que estava antes, a gente não tem esse cara aqui. E depois a gente pode começar a definir a próxima imagem, que é o avatarzinho do canal. Então a gente vai definir uma outra app compat image view, tá? Que também
vai ter as suas proporções agora um tamanho fixo, já que é uma miniatura quadrada. Eu vou pôr 36 por 36 dp. Outra coisa que a gente pode definir, como sempre, é o ID. Vou chamar de vídeo author, que é o autor do vídeo. E também a gente pode usar o Tools como background para ver esse avatar. A gente tem um Tools aqui próprio para avatar, que é esse aqui, o Sample Avatar. E ele já vai importar um avatarzinho para a gente. Para visualizar de novo, a gente vai precisar das constraints. Então eu vou colocar aqui, ó, constraint start to start parent, para ele começar na esquerda. E também embaixo do thumb. Então vou pôr um constraint top to bottom e passar o ID aqui do vídeo thumb. Vídeo thumb e desceu lá para baixo. Então a gente consegue visualizar o avatarzinho aqui no canto. Agora ele está muito colado, a gente vai precisar de algumas margens para ficar melhor. Vou dar uma margem start de 10 dp e vou dar uma margem top de 8 dp para ele dar uma baixadinha ali para ficar melhor. Beleza, a gente já tem aí esse primeiro instante, né? Esse primeiro carinha aqui. Deixa eu apagar essas linhas. Opa, apagou demais. Então a gente já tem esse primeiro elemento aqui definido. Agora a gente vai precisar do título, as informações extras e esses 3 pontinhos aqui, que é para fazer alguma alteração, alguma ação maior nesse vídeo em específico. Então agora a gente vai adicionar o app-compat text view, que vai ser um novo text view que vai ter basicamente a largura de 0, porque ele vai se ajustar com a constraint, e a altura de wrap content, de acordo com o seu conteúdo. Eu vou dar o ID desse cara aqui de video title, tá? Vai ser o título do nosso vídeo. Outra coisa que a gente pode fazer é definir as constraints. Então a constraint start vai ser alinhada com um outro componente. Então a gente vai ter que definir aqueles 3 pontinhos lá no final. Então, antes de continuar esse cara aqui, vamos definir os 3 pontinhos para ele se ajustar até o final dele. Vamos criar um app-compat image view com 18, por exemplo, de largura, e a gente vai definir para ele uma imagenzinha fixa. Eu vou chamar o ID dele de video actions e a gente vai precisar de um source, né, de um background, que é um arquivo desenhável de ícone. Para fazer isso, a gente vai utilizar os próprios ícones que o próprio Google disponibiliza, usando Material Design, que é os mesmos que aí que o YouTube está utilizando. Então a gente vai vir em New, Vector Asset, e a gente vai clicar em Clip Art e vamos importar esses 3 pontinhos aí, que é o More vertical, tá? Vou criar ele, esse cara aqui é preto, então vou deixar ele como black, beleza, vou dar um next e vou importar. Esse processo de importar ícones vai ser durante a série como completa, tá? Então mais para frente eu vou importar todos os ícones que eu vou precisar, e aí toda vez que você vê a referência de um ID, de um drawable para esses ícones, você sabe que está sendo importado aí do Material Design do Google. Então vou dar um drawable aqui chamado de ICMoreVet Black 24 e vamos definir as constraints para ele aparecer. Então constraint top to top parent e a gente vai definir o constraint end to end parent. Aí ficou lá em cima. Na verdade, o topo aqui vai ser de acordo com o último texto que a gente fez ali, que é o video title. Video title e o video title que a gente estava definindo aqui vai começar embaixo. Vai ter a constraint top to top da miniatura aqui do perfil, né? Que é o vídeo autor aqui. E aí ele desceu. E a gente também vai ter a outra referência desse cara aqui, que é o constraint start to end video author, que ele vai para o lado direito, e constraint end to start video actions, que a gente acabou de criar. Então ele deu stretch, vamos colocar um texto para ele usando tools também, que vai ser o nome de um vídeo, por exemplo. Tem o nome de um vídeo pronto aqui já. Então aparece o nome do vídeo, vamos definir agora o estilo desse texto. Então text style vai ser negrito, vai ter um máximo de linhas, 2 linhas, né? Então se a gente voltar aqui ele consegue quebrar em 2 linhas. Outra coisa que a gente tem é a cor, que vai ser um preto, usando aí o
Android Colors Black. Então quando a gente faz isso, a gente consegue pegar todas as referências de cores já pré-definidas pelo próprio Android. A gente precisa criar necessariamente lá no nosso Velos Colors as cores para a gente mesmo, né? Definido a gente mesmo. Já que tem essa cor disponível dentro do SDK do Google, do Android, a gente vai utilizar ela para fazer isso. Outra coisa que a gente pode começar a definir é uma margem para ele não ficar tão estranho. Então vamos dar uma margem Start aqui de 10 dp e eu acho que por hora ele já ficou melhor. Vou dar o Ctrl Alt L para formatar e agora a gente pode passar a construir o nosso subtítulo, que a gente tem também, que são as informações de visualizações do vídeo. Então vamos pegar um app compat text view, tá? A gente também vai definir o ROP content neste cara aqui e vamos dar um ID para ele chamado de view info, que são as informações extras que a gente tem dentro desse vídeo. Então as constraints que a gente vai precisar é constraint start to end of vídeo autor. Então, autor do vídeo, beleza. Além disso, a gente também tem a constraint top to bottom do vídeo title. Vídeo title. Então, ele vai descer. E agora a gente vai precisar de um texto para ver se está ok esse cara aqui. Vamos pegar um texto aqui qualquer de novo. Vou inserir aqui um texto. E ele já apareceu ali embaixo. Agora vamos definir o estilo desse texto. Então vamos dar uma margem start de 10 dp, margem top de 3 dp talvez, text size de 12 sp para ficar menorzinho. Então aqui ele já fez as referências e por fim vamos dar uma margem end aqui nos 3 pontinhos de 4 talvez, ele ficou muito colado ali. E por hora é isso. Então a gente já tem um item específico construído, né? Agora esse item específico ele está com a tela cheia. Se eu eventualmente rodar esse app, ele vai ter uma rolagem, né? Ele vai ter um scrolling único por causa do nossa lista. A gente vai ver isso acontecendo. Eu vou deixar esse erro acontecer para mostrar depois. E para a gente conseguir visualizar na unidade do Recycler View, sem ter que necessariamente ter que rodar agora o aplicativo, só para ver se está aparecendo alguma coisa, a gente vai vir aqui na tag do Recycler View, vamos criar um tools, tá, para ele, a gente já tem definido lá o namespace no container principal, e vamos usar esse tools list item, e a gente vai passar um @layout passando uma lista específica, tá? Outra coisa, a gente vai utilizar o item count número de 10 para passar 10 itens. Então, como eu falei, ele tem 10 itens aqui, mas ele só está mostrando um, porque a minha célula, né, a minha linha, está do começo até o fim. Então, para mudar isso, é só vir aqui e trocar a altura do meu container, da minha linha única, para o ROP content. Então, se eu voltar aqui agora na minha atividade, a gente vai ter várias listas definidas, né, várias linhas específicas com cenas específicas. Então todos esses layouts eles não vão aparecer necessariamente no meu projeto final, porque eu estou utilizando o conceito de tools background. E agora a gente vai precisar criar uma unidade lógica para ter essa listagem aparecendo, pelo menos para ver se a rolagem acontece. Então eu vou vir aqui no pacote do Kotlin e vou criar um novo Kotlin file chamado de Video Adapter. Então a gente vai criar um adaptador para criar listas customizáveis, né? Eu tenho um vídeo específico falando só sobre o Recycler View, como a gente domina ela, como a gente faz a criação, leitura, exclusão, edição. Então tem uma série de vídeos só da Recycler View. Eu não vou necessariamente explicar como funciona o Recycler View Adapter, você tem esse vídeo para fazer isso, tá? Então vou criar a nossa classe que a gente acabou de definir, que é o Video Adapter, e vou criar alguns itens específicos só para a gente visualizar. Então eu vou dar um Recycler View, vamos estender o Recycler View.adapter e vamos passar para ele um View Holder. Eu vou criar um View Holder aqui interno que vai se chamar de Video Holder. Video Holder, e aí a gente vai precisar desse Video Holder aqui. Então vou criar uma inner class chamada de Video Holder, que a gente vai ter que fazer. E aí eu vou passar para ele o item view. Então eu vou escrever aqui item view. E esse item view nada mais é do que um objeto do tipo view, tá? E aí eu vou herdar
né? Eu vou estender o Recycler View, deixa eu minimizar aqui, Recycler View.ViewHolder, tá? E aqui eu vou passar o item View que veio da instância nossa. Então aqui eu vou definir um método para ele chamado de bind, que vai ser o método que vai receber basicamente um objeto depois específico, né? Um vídeo específico. Mas a gente ainda não tem esses vídeos, então por enquanto eu vou deixar o método sem nenhum parâmetro. Agora eu tenho que implementar as funções exigidas pelo nosso adapter, que é o onCreateView, getItemCount e onBindViewHolder. A quantidade de itens da lista eu já vou retornar aqui direto um item 10, eu vou retornar já 10 itens dessa lista, porque eu ainda não tenho a minha lista. Então vamos testar, ver se aparece 10 itens aí. E eu também vou precisar chamar o bind do meu holder depois, tá? Posso chamar ele aqui, não vai fazer nada por hora. E criar a lista e inflar o nosso layout específico. Então cada linha vai ter um layout específico, que é o mesmo que é o nosso list item view. Então vou ter que instanciar esse cara e inflar de uma forma ou de outra. Então vou ter que criar a instância do meu view holder, tá? E passar para ele um layout inflator. Então vou dar um layout inflator, ponto, passar o contexto, através do parent eu tenho um contexto disponível para mim. E vou dar um inflate passando o recurso de XML, que é o meu item específico, tá? O segundo parâmetro é o viewGroup, que ele vai precisar, e o último parâmetro é o false, porque ele não vai adicionar por hora agora. Então eu tenho que retornar tudo isso daqui. Eu posso dar um return aqui, direto para o Kotlin retornar, ou eu posso fazer tudo isso uma linha só. Eu posso apagar esse retorno, apagar esses chaves, e aqui no final eu já posso dar um igual para ele retornar toda esse bloco de instrução, né? Então é a mesma coisa que eu fiz aqui no getItemCount, tá? Então em linhas gerais ele já vai ter o nosso adapter pronto. Agora eu preciso pegar e adicionar esse adapter ao meu Recycler View para minha lista realmente começar a ser renderizada. Então no Kotlin a gente não precisa mais necessariamente usar findView para encontrar as referências do XML, é só pegar através da importação do seu Kotlin X, né, Synthetic, a gente vai ter a referência direto para o meu objeto. Então eu estou com o Recycler View pronto. Primeira coisa, eu preciso de um Layout Manager para dizer para ele como que ele vai funcionar. Ele vai funcionar de forma linear na vertical, então é só passar o Linear Layout, a instância dele pronto. E depois eu vou precisar aí do meu adapter. Então eu vou instanciar o meu vídeo adapter para ele aparecer aqui. Então deixa eu executar esse cara aqui. Então ele apareceu algumas células sem nenhum texto, né, visto que a gente utilizou a tag do Tools. Se você quiser visualizar algum texto específico, é só trocar tudo que é de Tools aqui de texto, por exemplo, né, e atribuir a tag do Android. Vamos fazer esse teste aqui agora, que é este cara aqui, E as imagens a gente pode estar utilizando um background fixo, como por exemplo o IC Launch. E aí, se a gente executar, ele vai começar a listar 10 itens com dados estáticos, né? Não dados dinâmicos, porque a gente ainda não tem a lista pronta. Então tá aí 10 itens já funcionais para a gente. Agora no próximo vídeo a gente vai realmente bater na nossa API, na nossa URL, né? Para trazer esse JSON, pegar todos esses dados dinâmicos vindo da nossa listagem de filmes e realmente começar a colocar nos lugares certos. Então esse é um vídeo introdutório só para a gente fazer essa pré-configuração inicial. Mais para frente a gente vai começar a realmente fazer o nosso app do YouTube funcionar dessa forma e também clicando, fazendo todas as animations necessárias para que o YouTube e o player de vídeo funcione. Tá? E além disso, a gente vai no próximo vídeo, talvez a gente já comece a trazer de volta, né, esses outros componentes que estão faltando, como a toolbar, né? A toolbar, se você reparar bem, ela também é animada, né? Ela esconde toda vez que eu tenho o efeito de rolagem do meu vídeo,
Então todos esses outros recursos a gente vai começar a abordar mais para frente. Então esse vídeo é mais introdutório. Se você gostou, clique no gostei. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal, né, para ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Se puder compartilhar com seus amigos, eu agradeço. Isso vai ajudar aqui bastante o canal a crescer e a gente continuar produzindo mais vídeos desses, mais tutoriais sobre desenvolvimento Android por aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.